Oi, oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando para mais um tutorial aqui no canal, dessa vez mais um tutorial dos minis de Naruto. E olha só quem a gente vai fazer hoje. Sim, a gente vai fazer ela, a Tsunade, a nossa quinta Hokage lindíssima, maravilhosa. E eu tinha feito uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando sobre os próximos de Naruto. Eu coloquei aqui no canal também, lá na comunidade. E aí, gente, ela foi disparada assim a mais pedida de todas. Então, teremos ela hoje. E assim a gente vai completar nosso trio dos animes lendários. Já temos o Orochimaru e o Jiraiya aqui no canal, tá? E agora temos a Tsunade. Eu vou deixar a playlist dos minis de Naruto aqui na descrição, tá? Também vou deixar a lista de materiais e a lista de pontos que eu usei pra fazer ela. Vai estar tudo aqui na descrição, tá? E, gente, ela ficou muito lindinha. Ela ficou aí com seus 8, 9 centímetros. Eu vou deixar o vídeo que eu tô medindo ela passando aí pela tela. Ela é bem rapidinha de fazer, tá? Igual a todos os outros, é bem tranquilo de fazer. E é isso. Vamos para o tutorial. Espero que você goste. Vamos começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel, tá? E agora a gente vai trocar para o fio bege. Então, a gente já vai cortar o fio aqui. E aí, vamos trocar ali. É só desmanchar o último ponto em preto e trocar para o fio bege. E agora, nas carreiras 2 e 3, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. E aqui a gente já pode ir arrematando também esses fios da troca de cor. Chegando aqui no final da carreira 2, vamos cortar aquele excesso ali de fio e colocar o restante ali pra dentro. E aí, na carreira 3, é só repetir os 6 pontos baixos novamente, sem aumentar e sem diminuir. Chegando no final da carreira 3, nós vamos cortar o fio e trocar para o fio azul. E agora, na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente corta aquele excesso de fio e coloca o restante ali pra dentro. E agora, nas carreiras 5 e 6, nós vamos repetir esses 9 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, aqui a gente precisa fazer as duas perninhas. Na primeira, a gente vai cortar o fio e na segunda, não, porque agora a gente vai continuar o corpinho. E a gente vai emendar ali em qualquer ponto, fazendo um ponto baixo. Como cada perninha tem 9 pontos, a gente vai fazer 9 pontos em cada perninha e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. E essa é a 7ª carreira.
Então, chegando aqui no final da 7ª carreira, a gente tem os 18 pontos depois da união, e é só cortar aquele excesso de fio ali e colocar o restante para dentro. E agora, nas carreiras 8 e 9, nós vamos repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir, então serão 2 carreiras retas. Terminando aqui a 9ª carreira, a gente vai caminhar 9 pontos para poder deixar a troca de cor na parte de trás do corpo. Esses 9 pontos a gente não vai contar como carreira, não vai contar como nada, eles servem só para a gente fazer a troca de cor na parte de trás. Então, a troca de cor vai ficar toda aqui atrás, tá vendo? Junto com os pezinhos. E aí, a gente vai cortar agora o fio azul e trocar para o fio cinza. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira a gente não vai contar. Terminando essa carreira, agora a gente vai fazer a carreira 10, pegando somente na alcinha de trás do ponto novamente, e ali a gente já vai arrematando aqueles fios dessa troca de cor. E aqui a gente vai repetir esses 18 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai cortar o fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 12, nós vamos repetir esses 15 pontos baixos. Agora, na carreira 13, a gente vai ter algumas trocas de cores. Então, a gente vai começar a carreira fazendo 7 pontos baixos em cinza. Chegando aqui no 7º ponto, agora a gente vai trocar para o fio bege e vamos fazer um ponto baixo em bege. E aí, agora a gente vai trocar para o cinza novamente e fazer mais 7 pontos baixos em cinza para terminar a carreira.
E aí, esse fio bege, eu vou deixar ele aqui, tá? No local que ele tá. A gente não vai andar com ele. Pode deixar ele aqui, a gente ainda vai utilizar. E aí, terminando a carreira 13, agora na carreira 14, a gente ainda vai fazer algumas trocas de cores, mas com diminuição. Então, a gente vai começar com o fio cinza fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui na diminuição, a gente vai trocar para o fio bege que está engatado ali, é só trocar para ele. E vamos fazer 3 pontos baixos em bege. Terminando o terceiro ponto em bege, a gente troca para o cinza novamente e vamos fazer uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. E aqui a gente vai ficar com essa troca de cor aqui no meio, né, pra fazer aquela abertura da blusa dela. E aí, pode cortar todos os fios, tá? E aqui a gente vai colocar enchimento no corpinho antes de prosseguir pra cabeça. E agora, vamos trocar para o fio bege e vamos começar já a carreira 15 fazendo 12 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base ali, tá? E a gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente pode cortar aqueles fios e colocar o restante ali pra dentro. Na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos seguir fazendo 36 pontos para cada carreira, tá? Então, a gente vai seguir aqui fazendo 6 carreiras retas.
Chegando aqui no final dessas 6 carreiras retas, agora a gente já pode posicionar os olhinhos. Então, a gente vai contar ali e posicionar entre as carreiras 19 e 20, tá? Mais ou menos 4 a 5 pontos de distância ali. Então, eu vou abrir o buraquinho ali com a agulha primeiro. E agora a gente vem com a tesoura ou alguma coisa pontiaguda para abrir o buraquinho para colocar o olho. E aí, antes de colocar a trava, eu gosto de bordar a parte branca do olho, porque depois que coloca a trava, né, ela fica muito difícil de bordar, porque a trava é muito grande. Então, eu vou inserir ali no meio ali da parte de cima e no meio da parte de baixo, para fazer ali a lateral do olho bem branquinha. E aí, é só fazer a mesma coisa ali do outro lado. E aí, não puxa o fio completamente, tá? Deixa essa alcinha aí pra gente poder puxar depois. Então, deixa as alcinhas assim, tá? Não puxa completamente, pra não ficar escondido ali debaixo do olho. E agora sim, a gente vai colocar as travas. Então, é só posicionar a trava ali e travar o olho, tá? Eu gosto de usar um aplicador de trava pra facilitar. E aí, depois de colocar as travas, a gente pode puxar ali aquele fio branco, tá? Pra poder ficar certinho no cantinho do olho. E depois é só dar um nozinho ali por dentro. E agora, vamos continuar aqui. Na carreira 24, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na carreira 28, para finalizar, eu gosto de fazer apenas 3 diminuições. E aí é só cortar um fio, deixando ali pra gente poder arrematar. E agora a gente precisa colocar enchimento na cabeça. Eu gosto muito de colocar com o palito de churrasco, porque ele fica bem compactado, tá? Então vai colocando aos pouquinhos pra cabeça ficar bem redondinha. E aí, quando você achar que tá bom de enchimento, tá na hora de fechar ali, fazendo anel mágico invertido. Então, é só passar ali a agulha sempre na alcinha de fora do ponto, sempre na mesma direção, tá? De baixo pra cima. Chegando aqui no final, é só puxar bem, tá? Pra poder fechar e arrematar. Agora a gente vai voltar com o fio cinza naquelas alcinhas que sobraram em cinza ali na carreira 10 e vamos fazer 18 pontos baixos. E aí, chegando aqui no final da primeira carreira, agora a gente vai repetir o mesmo processo na segunda carreira, fazendo 18 pontos baixos novamente. E aí, faz o primeiro ponto ali e já coloca o marcador para você não se perder.
Chegando aqui no final da segunda carreira, a gente corta o fio e arremata. E agora, com o fio azul, mesmo que a gente usou pra calça, vamos fazer 18 correntes. E agora é só cortar, deixando o fiozinho pra gente poder costurar. E aí, a gente vai posicionar essas correntinhas em volta da cintura. Já vou posicionar com um pouquinho de cola, pra poder depois só fechar atrás com a costura. Agora, com um pedaço de fio cinza, a gente vai bordar ali a abertura da blusa, tá? Então, a gente vai bordar ali, começando lá na parte de baixo, lá onde tá o cinto, e vamos puxar lá pra cima, tá? Em direção da abertura da blusa ali, da troca de cor. E aí, vamos passar ali pro outro lado, tá? Da abertura, e ali a gente vai fazer só até onde tá a abertura mesmo. E aí, esse decote da blusa vai ficar assim, um lado maior e um lado menor, tá? Pra fingir que a blusa está transpassada de um lado pro outro. E agora é só dar um nozinho e arrematar. E agora, vamos começar os braços com o fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, vamos fechar o anel. E na segunda carreira, nós vamos repetir os 6 pontos baixos novamente. E ali, a gente já pode ir arrematando aquele fio do anel.
Então, chegando aqui no final, a gente corta aquele fio lá que a gente já arrematou e vamos cortar o fio bege também para trocar para o fio verde. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer aí 6 pontos baixos. E aí, a gente já vai arrematando também esse fio ali da troca de cor. Chegando no final, a gente corta aquele excesso e coloca o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 4 até a carreira 7, nós vamos repetir aí fazendo 6 pontos baixos. Chegando aqui no final da sétima carreira, a gente vai dobrar o bracinho ao meio, passar a agulha ali de um lado para o outro dessa forma, e aí a gente vai fechar fazendo 3 pontos baixos. E aí, terminando ali, corta deixando aquele fio pra gente poder costurar. Agora, a gente vai fazer o casaco e vamos começar com o fio verde fazendo 16 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 15 pontos baixos. Chegando aqui no final, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, a gente vai repetir da carreira 2 até a carreira 8, fazendo, tá, 15 pontos para cada carreira. Chegando no final, faz uma corrente e vira o trabalho. Então, chegando aqui no final da carreira 8, agora a gente vai cortar o fio verde. E agora, a gente vai inserir ali um fio verde mais escuro em um dos cantinhos. E aí, a gente vai fazer toda essa lateral, a parte de cima e a outra lateral com esse fio verde. E aí, eu já aproveito para ir arrematando ali tanto o fio, né, verde mais escuro, quanto o mais claro. E aí, chegando aqui no final, é só cortar o fio e arrematar. E agora, a gente precisa posicionar o casaco na boneca, tá? Para isso, eu vou colar, vou passar cola ali em toda a parte de cima do casaco, para colar ali nas costas e na parte da frente dela. Se você quiser também, você pode costurar. E aí, é só posicionar a boneca ali no meio do casaco e colocar um alfinete ali para secar, né?
E aí, lembre de colar certinho ali pra deixar exatamente o meio do corpinho aberto. E agora a gente vai posicionar os braços ali na lateral e vamos costurar ali, tá? Na carreira verde claro, na última carreira em verde claro que tem ali. Pra costurar não tem segredo, a gente vai passar ali esse fio verde no casaco, e depois no braço, depois no casaco e no braço, até finalizar todos os pontos. Agora vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Nós vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da segunda carreira, a gente vai cortar aquele excesso de fio. E agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir 19 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 16 meio pontos altos.
Chegando aqui na base, a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir novamente 19 correntes. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo de voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 16 meio pontos altos. Chega lá embaixo, prende no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir esse processo até ter 8 mechas. Então, chegando aqui no final das 8 mechas de 19 correntes, a gente vai fazer agora uma mecha de 11 correntes. Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Chegando aqui na base, a gente vai pular um e prender no próximo com um ponto baixíssimo, tá? E agora, vamos subir 7 correntes. E vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Chegando aqui na base, a gente vai pular 2 pontos dessa vez, tá? Então, pula 2 pontos, prende no próximo com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente mais 7 correntes e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. Novamente, chegando aqui na base, a gente vai pular 2 pontos e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Para finalizar, a gente vai fazer mais uma mecha de 11 correntes. Então, agora é só voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. E chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender ele dentro do mesmo ponto da primeira mecha, tá? Então, é só cortar e arrematar. E agora, vamos posicionar o cabelo na cabeça e a gente vai começar centralizando o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E aí, a gente vai deixar essas mechinhas menores pra frente. E essas maiores, a gente vai posicionar todas na parte de trás da cabeça. E essas menores vai ficar aqui na parte da frente, tá? Aquela de 11 correntes fica ali na lateral do olho e essas de 7 correntes na testa para fazer a franja.
E aqui, antes da gente colar o cabelo de fato, a gente pode já bordar a sobrancelha para ficar mais fácil. Então, é só bordar de um lado e depois do outro exatamente igual. Conta quantos pontos você fez de um lado para você fazer igual do outro. E aqui agora a gente pode colar todo o cabelo já posicionado no local certinho, tá? Então, começa colando ali a franja na testa e vai colando todas as mechas de acordo com o que tá posicionado. E agora a gente precisa de 2 fios pretos, tá? 2 pedaços de fio preto pra gente fazer o penteado dela. Então, a gente vai separar 4 mechinhas ali na parte de trás de cada lado e vamos amarrar pra fazer o penteado. Então, é só dar um nozinho ali na parte de dentro do cabelo. E aí, terminando um lado, é só fazer a mesma coisa no outro lado. E aí, se ficar uma abertura muito grande ali no meio da cabeça, a gente pode passar um pouquinho de cola e puxar as mechinhas ali pro meio, tá? Pra ficar bem posicionado e tampar bem a cabeça dela. Agora, com o feltro vermelho, a gente vai cortar um círculo pra colar nas costas dela.
E agora com a tinta azul e uma agulha bem longa, tá? Eu gosto de usar a agulha porque ela tem a ponta bem fininha. A gente vai pintar o detalhe da testa dela. Você pode usar um pincel também, você pode colar uma pedraria, o que você preferir. Aqui, primeiro eu vou desenhar, tá? O losango na testa dela, pra não ficar feio, pra não sair deformado, tá? Fazendo direto. Então, eu vou desenhar aqui com a caneta fantasminha, que é aquela que sai com calor. E aí, depois de desenhar, verifica se tá bem centralizado com o rosto, tá? Se tá bem centralizado com o cabelo. Se tiver tudo certo, aí agora é só pintar. E aí, pra finalizar a boneca, a gente passa um pouquinho de blush ali no nariz e nas bochechinhas dela. E é isso, a Tsunade está pronta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Comenta aqui quais tutoriais você gostaria de ver por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.